Tem uma série de fatos acontecendo nos últimos dias e que eu percebi que a grande mídia está distorcendo, como sempre fazem, em favor dos poderosos do mercado financeiro e contra governos de esquerda que tentam fazer o Brasil progredir. Ok, o que está acontecendo nos últimos dias? Pois bem, foi anunciada, sem destaque nenhum na grande mídia, faz cerca de 10 dias, um rombo de 60 bilhões de reais, na verdade é mais, viu? Do Banco Central em prol do Bolsonaro. Como assim, Thiago? Pois bem, ano passado, o Banco Central anunciou que o Brasil teve uma entrada de mais ou menos 9 bilhões e meio de dólares no total do ano. Isso tudo para gerar um impacto, uma notícia positiva para o Bolsonaro. Olha, está entrando dinheiro no Brasil. Quando você tem um fluxo cambial positivo, está entrando dinheiro, quer dizer, geralmente, uma vez ou outra não, mas geralmente, ainda mais num valor grande desses, que investidores internacionais estão entrando no país e estão entrando com tudo para investir dinheiro no país. Ok. Agora, o Banco Central corrigiu o dado. Em vez de uma entrada de 9 bilhões e meio, teve uma saída de 3,2 bilhões de dólares. Então, quando você pega um dado positivo de 9 bilhões e meio e vê que, na verdade, era um dado negativo de 3,2 bilhões, dá um total de quase 13 bilhões de dólares de erro do Banco Central. 13 bilhões de dólares na cotação atual são 64 bilhões de reais. Na cotação de quando eles anunciaram a fraude, eles fizeram essa fraude, eram 70 bilhões de reais. Então você fica entre 60 e 70 bilhões de reais o tamanho do erro contábil. É como a grande mídia começou a chamar do Banco Central. Lembre-se, o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro. Esse aqui é o Roberto Campos Neto, vou te mostrar. Este senhor aqui é o presidente do Banco Central, foi indicado pelo Bolsonaro. O que acontece é que o Banco Central se tornou autônomo faz algum tempo, durante o governo Bolsonaro, e aí hoje o Banco Central, segundo toda a grande mídia, ele é independente. Na verdade, o Banco Central é assim, o presidente do Banco Central é assim com o Bolsonaro, e ele tem o rabo preso com os bancos e com os investidores bilionários, que são os homens mais ricos do Brasil. Os mesmos responsáveis pelo rombo na Americanas e agora na Ambev, que no total aí 40 bilhões nas Americanas e 30 bilhões na Ambev, um rombo aí de 70 bilhões. Só rombo nas maiores empresas do Brasil, algumas das maiores, 70 bilhões. O rombo no Banco Central ali para gerar notícia positiva do Bolsonaro, 70 bilhões. Acontece o seguinte, Roberto Campos Neto resolveu começar a peitar o governo Lula. Por quê? Porque o Roberto Campos Neto, ele diz que não, mas ele é cotado na extrema-direita como um cara que tem potencial para ser candidato à presidência contra o Lula, porque ele é assim com o mercado financeiro, coisa que a maioria do pessoal da extrema-direita não é, ele é. Ele é um cara exatamente ligado ao mercado financeiro que sabe falar polidamente, mas ele é extrema-direita como o Bolsonaro. Então ele quer sabotar o governo Lula. Como o Banco Central não é mais ligado ao governo brasileiro, é independente, autônomo, o Lula não tem poder de exonerar o presidente do Banco Central. Então ele pode fazer uma política monetária para ferrar o governo Lula. E é isso que ele começou a fazer. O Banco Central, na semana passada, decidiu manter os juros do Brasil em 13,75%. O Brasil tem hoje os juros mais altos do mundo, graças à péssima política econômica do Bolsonaro. E aí o que acontece? Com os juros altos, o que acontece é que muitos investidores, em vez de eles investirem no país para gerar emprego, investir na empresa, imagina que você tem muito dinheiro e você tem duas opções. Primeiro, você vai investir numa empresa, para a sua empresa, que vai acabar gerando emprego, sua empresa vai fazer um serviço ou algum produto, e gerar um lucro lá na frente. Ou você pode investir em renda fixa. Você põe seu dinheiro lá e você tem garantido tantos por cento ao ano. Quanto maiores forem os juros, mais investidores vão falar, olha, eu prefiro colocar na renda fixa. Eu não vou investir em empresas. Para que eu vou investir em geração de emprego se o juros está alto? Eu posso simplesmente colocar em renda fixa, sentar meu bumbum no sofá e não fazer nada e ganhar o dinheiro todo garantido ali. É isso que acontece. Os juros do Brasil são os mais altos do mundo, então o que acontece é que há menos investimento em empresas, menos investimento privado em geração de empregos. Ok, só que não há motivos para os juros no Brasil estarem nesse patamar, no maior patamar do mundo. Não há motivos. Apenas incompetência do presidente do Banco Central e o fato de que ele quer que não tenha uma retomada econômica no governo Lula. Só isso. Só que o que acontece? Ele começou a bater boca publicamente com o Lula. A grande mídia toda, eu vou te falar,
Nos últimos dias tivemos aí revelações fortíssimas contra o Bolsonaro, do Marcos Duval, envolvendo o hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, a Carla Zambelli, e você entrava nos grandes veículos de imprensa e só tinha críticas ao Lula, porque o Lula ousou criticar o Bolsominion, presidente do Banco Central, que causou uma fraude de 60 a 70 bilhões de reais, e a grande mídia passou o pano. Pois bem, o que eles não contavam era o seguinte: o Lula tinha cartas na manga. Uma carta na manga é o seguinte: o Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, já pediu e está abrindo uma investigação oficial contra o presidente do Banco Central e sobre esse caso das informações corretas, uma fraude gigantesca no fluxo cambial do Brasil. Para gerar notícia positiva ao Bolsonaro, falaram que o Brasil tinha mais de 50 bilhões de saldo positivo, quando na verdade o saldo negativo foi de mais de 15 bilhões. É isso, falando em reais. As poucas vezes que a grande mídia fala do assunto, fala em dólar para parecer que o valor é menor. É isso. Tá. Essa investigação que está aberta tem o potencial de de pedir a exoneração do presidente do Banco Central. Há o potencial para que ele caia nessa aí. O mandato dele só acaba no final de 2024. E aí o Lula quer rever a autonomia do Banco Central para que passe a ser vinculado novamente ao governo do Brasil, mas ele só pode fazer isso ao final do mandato do atual presidente. Antes disso, dependeria do Rodrigo Pacheco, que na semana passada estava com o apoio do PT e agora fala que isso seria traumático demais. Como você vê, o Pacheco é um aliado, mas não é um aliado assim, nossa, o Pacheco é assim, é para ele ser seu aliado, é assim como muitos políticos. Tá, aí o que acontece? Essa investigação vai colocar um enquadro no presidente do Banco Central. Ele já sentiu o golpe. Também saíram notícias que mostram o seguinte, aí é de analistas, economistas de esquerda, que conseguiram encontrar ali falhas no Banco Central. Que é o seguinte, o Banco Central em 2021 e em 2022, o Banco Central não conseguiu cumprir a meta da inflação. O Brasil tinha uma meta de inflação e não foi cumprida. Vamos lembrar uma coisa, o Banco Central passou a maquiar dados da inflação no Brasil. Vamos lembrar disso? Em 2021 e 2022, praticamente tudo dobrou de preço. Muitas coisas triplicaram ou quadruplicaram de preço. Vamos dar exemplo? O arroz, em 2021 e 2022, dobrou de preço ou não dobrou? Comenta você aí. Você vai falar, não, Thiago, não dobrou, porque na verdade quadruplicou. Em alguns lugares triplicou. O frango, o óleo de soja, o gás de cozinha, o feijão, tudo dobrou de preço. Mas os dados de inflação diziam que a inflação era de apenas 9%. Só que a meta de inflação era 7%. E tem regimento interno do Banco Central que diz que o presidente pode ser exonerado por incompetência se não cumprir a meta da inflação. Ele não cumpriu, nem maquiando os dados. Nem maquiando os dados. Aí o que acontece? O governo conseguiu colocar 2 enquadros no Banco Central. Então o Banco Central, nessa terça-feira, lançou uma nota, uma ata, acenando ao governo, acenando uma paz. Porém, prepare-se, porque nos próximos 22 meses o que vai ter é guerra, porque você tem um Bolsominion no Banco Central que o objetivo dele e tudo que ele trabalha de noite vai ser para pausar a economia do Brasil, para frear o crescimento econômico no governo Lula, porque ele mesmo quer ser candidato à presidência e se não for ele é Bolsominion, ele quer alguém que seja ligado à extrema-direita e ao mercado financeiro. Lembre-se agora, todos os veículos de grande mídia são subordinados ao mercado financeiro. Vamos lembrar, você deve ter visto nos últimos anos várias notícias. Olha, Folha demite não sei quantos, Estadão demite, Globo demite, CNN demite. Eles estão fazendo demissões em massa. O jornal em papel é um negócio do passado. Engraçado, eu falo isso desde que eu sou adolescente, mas realmente, hoje chegou aí o que eu estou falando, é do passado. A visitação do site do O Globo em 1 hora é maior do que toda a tiragem do jornal. Então, é coisa do passado. E nessa migração para a internet eles estão perdendo muita grana. Porque o patrocínio num jornalão custava milhões e milhões de reais. Um patrocínio na internet é pelo número de visitas, você tem concorrência de todos os outros sites do Brasil. Porém, o que acontece? Esses jornais começaram a perder muitos anunciantes, mas tem um tipo de anunciante que continuou. São os grandes bancos e as grandes corretoras do mercado financeiro. Quem manda no mercado financeiro? As pessoas mais ricas do país. É por isso que você vê uma fraude nas Americanas, você não vê uma opinião num jornalão dizendo o óbvio. O Lehman, o Sicupira e o outro lá, que são os 3 que fizeram a fraude, tem que ser presos. Presos. Você não vê isso.
Por que você não vê isso? Porque os jornalistas estão todos comprados. Os jornalistas que têm espaço na grande mídia, os que não estão, não terão a sua coluna ali exibida na capa. Vão até escrever, não estou falando que não tenha. Tem. Você acha o Reinaldo Azevedo, por exemplo, você acha alguns outros, que falam a verdade, mas não vai aparecer ali em destaque. Em destaque vai aparecer o quê? Eu vi esses dias um colunista do Globo chamando a fraude de 40 bilhões nas Americanas de uma contabilidade para lá de criativa. Não é contabilidade para lá de criativa, é fraude, é roubo. Não. Aí na mesma empresa dele agora uma outra fraude, 30 bilhões da Ambev. Os caras estão usando isso, por quê? Aí você fala, mas como, Thiago? Como é que funciona isso? Imagina que um veículo de mídia já está demitindo, a maioria desses grandes veículos de mídia, inclusive televisão, hoje é tudo streaming, você está aqui me vendo onde? Numa plataforma digital, você não está me vendo na TV. Se você está me assistindo nesse momento, a chance de você não estar assistindo TV, então você pode estar no celular com a TV ligada, mas a chance de você não estar assistindo televisão, um canal de TV aberta ou fechada, é gigantesca. Gigantesca. Você vê aí que a audiência deles está caindo e eles estão causando demissões. Hoje, por exemplo, o operacional da Globo dá prejuízo bilionário. Eles ganham com ações do mercado financeiro. É uma empresa de mídia que ganha com o mercado financeiro. Onde é que eles têm algum lucro? Imagina que um espaço publicitário num jornalão ou num canal de TV custa, por exemplo, 1 milhão. Agora imagina que esses grandes bancos que são responsáveis por fraudes bilionárias vão lá e falam, eu estou te pagando 10 aqui por esse espaço. Você está pagando muito mais. Por quê? Porque na hora do jornal da opinião, na hora de fazer a matéria jornalística, vai ter que dar a versão que o banco quer. Na hora que a Folha coloca ali, empresários criticam fala de Lula sobre o Banco Central. Você vai ver os empresários, são empresários que apoiavam o Bolsonaro. São empresários que diziam que logo depois do golpe contra Dilma, a economia ia melhorar instantaneamente. São empresários que tudo que eles falam dá errado desde sempre. Aí o Globo News coloca economista para falar sobre as declarações do Lula sobre o Banco Central, economista do governo Fernando Henrique, economista que pegou o dólar a 1,50 e entregou a 4 quando ele era do governo. Entregou taxa de juros a 45% ao ano, 22% de desemprego. Esses aí são os que estão criticando o governo Lula. Olha uma matéria do UOL, olha o ponto que chegou o UOL para falar sobre o assunto. Segundo o UOL, matéria de capa no UOL, que era matéria em destaque, com maior letrinha lá no UOL, que você vai clicar provavelmente se fosse no site do UOL ontem. Aí no meio, eles estão insinuando que o Lula não quer governar, o Lula só quer falar contra o Bolsonaro. É isso. Aí diz, a outra mentira é que a violência no dia 8 de janeiro se deveu à revolta dos ricos que perderam a eleição para ele, Lula, legítimo representante dos pobres. Caso fosse verdade, seria o maior sucesso mundial em redistribuição de renda. Em pouco mais de um mês, Lula teria produzido mais de 58 milhões de ricos no Brasil. Só que a violência do dia 8 de janeiro não foi feita por 58 milhões de pessoas, UOL. E eles sabem que foram algumas poucas pessoas financiadas por muitos ricos que realmente perderam a mamata. Mas não, o UOL tenta colocar que 58 milhões de pessoas estavam ali com o Bolsonaro no dia 8 de janeiro. Olha isso, é perigoso o que está fazendo o UOL. Aí, olha, ocorre que os ataques, sua ferocidade, e isso no UOL, hein? E a argumentação autoritária do petismo, capa do UOL, serão argumentos para a ideia de que o Brasil está acabando. E diante do desespero, só nos resta recorrer a alguém como Bolsonaro. Tá aqui, ó, no print, ó, direto para você ver. Só nos resta recorrer a alguém como Bolsonaro. O UOL já tá fazendo ali, estamos com Bolsonaro. 1 mês de governo do Lula. O UOL já falando, nos resta recorrer a alguém como Bolsonaro. Aí, Lula teve e tem a oportunidade de fazer um governo de excelência, que pacifique o Brasil. Optou por o mais do mesmo, acordos com o Centrão e discurso divisionista incendiário. É assim que a grande mídia está tratando o fato de um bolsominion do Banco Central, que agora está investigado oficialmente por uma fraude de 60 a 70 bilhões de reais, depende da conversão do dólar que você quiser usar. Esse cara tá peitando o governo, manteve os juros mais altos do Brasil, que só dá lucro para banco e que faz com que o Brasil não consiga crescer economicamente, porque não vai ter investimento para geração de empregos com juros altíssimos. Aí esse cara, para defender esse cara, o UOL tá falando, ó, vai ter que ir de Bolsonaro de novo, ó. O Lula prefere incendiar o país. Quem tá incendiando não é o Banco Central com fraude e com tudo isso que tá fazendo. Não, é o Lula. Que o Lula tem que aguentar e tem que ficar caladinho. É isso. Aí você vai lá, no dia em que saem áudios provando
que o Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, foi contratado pela Carla Zambelli, que está com o Bolsonaro. Ele se encontrou com o Bolsonaro para tentar hackear o Alexandre de Moraes, que é um escândalo, para cair a República. O que acontece? Você vai na capa do Globo News, do G1, que é o site de notícias da Globo, as 7 primeiras notícias, tem uma sobre a Turquia. Todas as outras são críticas ao Lula. Sobre o Banco Central, porque o Lula ousou criticar o Banco Central. Aí você vai no UOL, todas, inclusive a maior matéria era essa aí, já pregando o Bolsonaro de novo. Aí você vai na Folha, é a mesma do UOL, Folha e UOL é a mesma coisa, são a mesma coisa. Aí você vai no Estadão, o Estadão é pior ainda. O Estadão já pediu anistia para os terroristas 100 vezes. O Estadão diz que o Lula não governa, tudo mais. Aí você vai na Veja, a Veja chegou no nível de... Tem um deputado, Luiz Felipe Bragança. Esse deputado, ele disse que ele é príncipe porque ele era da ex-família real. A Veja falou, ele é conhecido como príncipe. E aí a matéria inteira do cara descascando o Lula. Olha justo que eles escutaram. Ele é chamado apenas de príncipe, o deputado. Você nem vê, se você perdeu o nome dele no começo da matéria, você vai... o Brasil tem príncipe agora. A matéria inteira da Veja, é uma matéria longa. É isso aí que virou a grande mídia. É todos contra Lula, porque os bilionários do mercado financeiro estão bravos. E agora está constatada aí uma fraude de 40 bilhões nas Americanas, de 30 bilhões na Ambev. E parece, veja bem, dos mesmos que tomaram a Eletrobras. Dos mesmos. E parece que essa fraude é em outras empresas. Ou seja, os homens mais ricos do país lucraram nesses últimos anos, principalmente durante o governo Bolsonaro, algumas dezenas de bilhões de reais em fraudes. Fraudes que vão fazer pessoas pobres perderem muito dinheiro, principalmente o microinvestidor da Bolsa de Valores, mas gente pobre também vai perder muita grana. E aí sabe o que eles fazem? Parte dessa fraude, eles simplesmente pagam em publicidade para os veículos de mídia. Imagina um portal que está prestes a falir, consegue um contrato aí com uma dessas empresas de 5, 10 milhões. Os caras ficam, só vou ouvir economista aqui ligado ao Bolsonaro. Só vou ouvir economista que fale o que eu quero, o que esses caras querem que fale. É isso que está acontecendo. E ó, eu vejo muita gente de esquerda que está caindo nessa, viu? Porque, exatamente, quando vem a manipulação de todos os lados, você fica assim, opa, peraí, deve ser verdade. A mesma notícia está aqui, ali. O economista falou isso no UOL. Outro economista falou isso na Globo. Outro economista falou isso não sei onde. A pessoa não sabe quem é o economista, não sabe o histórico do economista. É isso que está fazendo a grande mídia. Começou o bombardeio no Lula, viu? Então prepare-se, eu peço aí sua inscrição no canal, que aqui a gente vai pra cima desses malditos aí que querem o retrocesso do país. Falou!